Pensemos juntos, herdar um império. A primeira coisa que vem à cabeça é, que sorte, né? Mas e se essa for, na verdade, uma das armadilhas mais perigosas da história? Pois é, a gente vai mergulhar fundo para entender por que seguir os passos de um predecessor muito grande pode ser um atalho para a destruição. Então, a grande questão é essa: receber tudo de mão beijada. Um reino, uma empresa que já está bombando, um nome de peso. Isso é mesmo um presente? Ou, no fundo, é uma maldição? Uma sombra tão gigante que, não importa o que a pessoa faça, ela nunca vai conseguir ter luz própria. E aqui está o cerne da questão, o grande conflito. De um lado, a gente tem o fundador. Pense nele como alguém que construiu tudo do zero, na raça, movido pela pura necessidade de sobreviver e vencer. E do outro lado, o herdeiro, aquele que já chega com tudo pronto, sabe? E o grande perigo para ele é justamente esse: ser engolido por um passado glorioso que ele não ajudou a construir. Para a gente entender como isso funciona na prática, nada melhor do que um bom exemplo. E que exemplo? Vamos falar de um caso clássico de herdeiro que foi totalmente consumido pela sombra do antecessor, Luís XV da França. Olha, o contraste aqui é brutal. É uma história de ascensão e queda na mesma família. Primeiro a gente vê a glória, Luís XIV, o famoso Rei Sol. Ele pegou uma França quase em guerra civil e a transformou na maior potência da Europa. Ele criou Versalhes do nada, um símbolo de poder absoluto, e aí vem a queda. O herdeiro dele, Luís XV, recebe esse império prontinho, no auge. E o que ele faz? Leva tudo direto para o buraco. Decadência, caos financeiro e, no fim das contas, ele preparou o terreno para o fim da própria monarquia. Aquele palácio de Versalhes, que era o centro do poder, da estratégia, virou um parquinho de diversões. A maior preocupação do rei não era mais a economia, a política externa, era o tédio. Sério, o tédio. E aí o que dita as regras do Estado? Festinhas, jogos de azar e as intrigas das amantes do rei. Chegou ao ponto de ministros super competentes, como um cara chamado Choiseul, serem chutados do cargo só porque a amante da vez, Madame du Barry, não ia com a cara dele. Imagina o nível. E tem essa frase atribuída a ele que resume tudo de forma assustadora. Après moi le déluge. Depois de mim, o dilúvio. Basicamente, o que ele estava dizendo era: olha, quando eu morrer, que o mundo se acabe, não tô nem aí. Foi essa mentalidade, esse egoísmo absurdo que cavou a cova da monarquia. Ele deixou um país quebrado para o neto dele, o Luís XVI, que, bom, a gente sabe como a história terminou para ele, né? Com a cabeça rolando na guilhotina. Ok, mas então quer dizer que todo herdeiro está fadado ao fracasso? Não, de jeito nenhum. Agora a gente vai ver o exato oposto. Um cara que enfrentou uma sombra talvez até maior que a de Luís XV. Alexandre o Grande. O pai dele, o rei Filipe, era um gigante. Mas Alexandre, ele escolheu um caminho completamente diferente. E a história de como ele fez isso começa de um jeito curioso. Com um cavalo. Um cavalo selvagem chamado Bucéfalo. Ninguém conseguia domar o bicho. Nenhum dos cavaleiros mais experientes do rei Filipe chegava perto. Já tinham desistido, achando que o cavalo era perigoso demais, que não servia para nada. E aí, no meio de todo mundo falhando, o jovem Alexandre, ainda um garoto, solta essa: nossa, que cavalo incrível eles estão perdendo, só por falta de coragem e jeito para lidar com ele. O pai dele ficou irritado com a audácia, claro, e o desafiou a tentar. E, para surpresa de todo mundo, Alexandre conseguiu. Ele não só montou o Bucéfalo, como domou a fera. Aquele cavalo que todo mundo chamava de inútil se tornou o seu maior companheiro de batalha, que o levou até a Índia. Ali, naquele momento, já dava para ver. Esse cara não ia jogar segundo as regras de ninguém. E essa atitude de quebrar as regras continuou. Anos depois, já em campanha militar, Alexandre encontrou outro desafio, mas dessa vez um desafio simbólico: o famoso nó górdio. A lenda era clara: quem desatasse aquele nó, que era impossivelmente complicado, se tornaria o rei de toda a Ásia. Obviamente, muita gente já tinha tentado e todo mundo tinha falhado. Alexandre chegou lá, olhou para o nó, e ele não ficou perdendo tempo tentando achar a ponta, seguindo o fio. Não. Ele fez o que ninguém esperava. Sacou a espada e cortou o nó no meio. Simples assim. Com um único golpe, ele mandou um recado para o mundo inteiro: eu não estou aqui para seguir as regras de vocês. Eu estou aqui para criar as minhas. Então, peraí. A gente tem dois casos. Dois herdeiros de pais poderosos com resultados totalmente opostos. Um fracasso retumbante e um sucesso lendário. O que explica essa diferença? Qual é a psicologia por trás disso? Por que, afinal, a sombra do passado é tão poderosa?
Uma boa parte da resposta pode estar num conceito de um cara chamado Maquiavel. Ele falava da necessidade. Pensa assim, o fundador, como Luís XIV, ele é obrigado a lutar. Ele tem a necessidade de construir, de sobreviver. É isso que o move, que o torna grande. Agora, o herdeiro, como Luís XV, ele não tem essa necessidade, ele já tem tudo. E quando falta essa pressão, o que sobra? Muitas vezes é a preguiça, a decadência. A cabeça de um e de outro funciona de um jeito totalmente diferente. O fundador, o pai, ele é ousado, ele arrisca, porque no começo ele não tem nada a perder. Já o filho, o herdeiro, o medo dele é justamente o contrário. É o medo de perder tudo aquilo que ele herdou. E isso torna cauteloso, às vezes até medroso. Ele se sente pressionado a fazer tudo igualzinho ao pai, a usar os mesmos métodos, mesmo que o mundo já tenha mudado. E aí não sobra espaço para criar nada novo. Certo, então, se esse é o diagnóstico, qual é o remédio? Como se livrar dessa sombra? A boa notícia é que a história não nos dá só os problemas, ela também nos dá um verdadeiro kit de ferramentas para quem precisa se libertar de um passado muito pesado. Vamos lá, são 5 estratégias-chave. A primeira, e talvez a mais chocante: desacreditar o passado. Sim, romper publicamente com as tradições. Segundo, criar símbolos totalmente novos que sejam a sua cara, não a do outro. Terceiro, e isso é genial, encontrar os espaços vazios, achar aquelas áreas que o seu antecessor simplesmente ignorou. A ideia é parar de olhar para trás e reagir ao que está acontecendo agora. E o mais importante de tudo, nunca, nunca se acomodar. É como matar o pai simbolicamente de novo, se reinventando sempre. Um exemplo mais recente e claríssimo disso foi John F. Kennedy. Ele precisava escapar da sombra do presidente anterior, o Eisenhower. E o que ele fez? Criou um contraste total. Pensa bem, Eisenhower era a cara dos anos 50, paterno, mais velho, o símbolo dele era jogar golfe. Aí chega o JFK e ele é a própria imagem dos anos 60, jovem, enérgico, e o símbolo dele, jogar futebol americano com a família no gramado da Casa Branca. A mensagem era clara, o passado acabou, o futuro chegou. Agora olha que lição genial do Augusto, o sucessor de Júlio César. Ele era esperto. Ele sabia que nunca, jamais ia conseguir competir com o carisma, com o show que era o César. Tentar ser mais espetacular que ele seria um erro fatal. Então, o que ele fez? Em vez de tentar ser um ator melhor, ele trocou o palco. Ele abandonou o espetáculo e apostou numa imagem totalmente oposta. Austero, simples, um romano tradicional. Ele não tentou ser maior que César. Ele foi diferente. E essa foi a chave do sucesso dele. Mas calma. Tem um último aviso aqui, e talvez seja o mais importante de todos. É um paradoxo. No momento em que a pessoa consegue escapar de uma sombra, ela inevitavelmente começa a criar a sua própria. Então, a lição aqui não é sair quebrando tudo, uma rebeldia cega. Não é sobre isso. É sobre diferenciação estratégica, inteligente. Seria burrice jogar fora todo o conhecimento útil do passado, né? E o grande perigo, a grande ironia da vida, é a pessoa lutar tanto para escapar de uma figura opressora e, com o tempo, acabar se tornando exatamente aquilo. E pode ter certeza, enquanto isso acontece, uma nova geração já está se preparando para escapar da sua sombra. Isso tudo nos traz a uma reflexão final, que vale para todo mundo. Nesse grande jogo do poder que acontece na política, nas empresas, até na nossa vida pessoal, a pergunta que fica é: será que a gente está de fato criando um caminho novo? Ou estamos só andando em círculos e seguindo pegadas antigas, presos num roteiro que nem fomos nós que escrevemos? Sabe, tem um filósofo, Baltasar Gracian, que lá em 1600 e pouco resumiu isso tudo de um jeito perfeito. Ele disse: cuidado ao pisar nas pegadas de um grande homem. E é isso. No fim do dia, seguir o caminho dos outros é só imitação. A grandeza de verdade, aquela que fica para a história, exige que a gente encontre um caminho próprio, mesmo que seja muito, mas muito mais difícil.